Olá, pessoal! Boa tarde, boa noite, bom dia aí para quem for nos assistir em outro horário. Eu sou Adriana Macedo, idealizadora do projeto Despertar dentro do Hospital São Paulo, e hoje estou aqui para mais uma live aí em comemoração aos 4 anos do projeto Despertar. E o nosso bate-papo de hoje é com uma querida Lisandra Barros. A Liz é voluntária do projeto desde 2019 e é uma honra poder conversar com ela hoje aí sobre tarô mitológico, conhecer um pouquinho mais da história dela com as práticas integrativas, e estou muito feliz por essa tática, que vai ser incrível. A Liz já entrou, dá um oi aqui para ela, e então vocês aí, né, sejam bem-vindos. Podem fazer perguntas depois aí para a Lisandra sobre o tarô, quem for, porque hoje vocês vão entender um pouco dessa ferramenta que tem ajudado tanta gente, inclusive eu mesma. Já tive a oportunidade de passar com a Liz e é uma ferramenta assim incrível, né? De autoconhecimento. Já vou aqui mandar um convite para minha amiga, para ela não ficar muito tempo esperando, porque nós duas adoramos conversar. Então já viu, né? Deixa eu convidar a Liz para entrar. E a gente já vai ter esse papo maravilhoso. Opa! Peraí, Liz, cadê você, amiga? tô me achando aqui. É Eu assim sou mesmo, né? numa sabatina, né? Eu fiquei num 4 meses sabático, só que não, de transição, né? Para poder aí, teve uma série de mudanças na minha vida, trabalho, residência, e estão rolando outras, né? E aí isso me fez me afastar de uma série de compromissos, mas para voltar com um pouco mais de serenidade, com tranquilidade, para fazer tudo bacaninha, né? Integrada. Isso mesmo. Mudanças, né? É um processo assim incrível. Dá um pouquinho de trabalho, é muita coisinha para arrumar, mas é uma transformação, né, Liz? Outra É, energia. é muita Então, transformação. Antes de qualquer coisa, eu queria saber se o áudio tá bom, se está dando para ouvir bem. sim, aqui eu tô te ouvindo bem. Deixa eu Tá só bom. entrar aqui no computador, porque se tiver alguma pergunta, às vezes é mais fácil ler aqui. Tá. Bom, eu não te apresentei, né? Assim, não falei muito da sua formação, mas eu vou abrir aqui para você se apresentar. E sejam bem-vindos aí quem for, né? Entrando. Então, o espaço é seu, amiga. Bom, antes de tudo, muito, muito agradecida pelo convite, né? Eu sei que são muitos os colegas terapeutas que têm muito a dizer, muitas coisas boas a ofertar nessa data tão especial que é o 4º aniversário do Projeto Despertar. Curiosamente, coincide, né, com o meu retorno às atividades do projeto, né? Nada é por acaso. Eu também fui convidada a participar de um dos eventos, né? Porque o projeto Despertar ele tem 2 eventos muito específicos no decorrer de um ano, né? Que é o aniversário do projeto e a semana de enfermagem, né? E eu comecei no projeto Despertar na semana de enfermagem, né? Então, muito expressivo. Eu estou no projeto Despertar como terapeuta desde maio de 2019, né? E de lá para cá só alegria, né? Só inovação. É uma coisa muito dinâmica, né? Tão dinâmica que eu comecei com aulas de yoga básica lá no Hospital São Paulo, né? E aí veio a pandemia e né, foi desenvolvida aí pela Adriana e por toda a equipe de coordenação do projeto uma forma de atendimento online às pessoas, na qual o yoga talvez naquele momento não fosse possível. E aí a Adriana me convidou a fazer outras práticas que eu já tinha alguma experiência, entre elas o tarô mitológico que nos trouxe aqui nesta live, né?
É isso, né, É Adri? verdade. É isso. Verdade. A Liz entrou na semana da enfermagem. É bom tocar, porque até então eu só oferecia reiki dentro do hospital. Eu comecei a oferecer o reiki em outubro de 2018 e fiquei até abril oferecendo reiki e seitai. Quando foi em maio, na semana da enfermagem, a Lisandra foi a primeira pessoa que eu convidei para a gente expandir as práticas. Aí ela começou com a aula de yoga, aí entrou também o shiatsu, a A Cristalo. Andrea, Então, a Andrea com a a questão Cristalo, da né, Liz? terapia, Então, a é, Liz é uma das responsáveis aí, né, por essa expansão também aí com a yoga, e é bem bacana. E hoje ela tá aqui com o tarô, fiquei com, né? foi Veio muito, a pandemia e a gente foi é, se adaptando. Então, o é, tarô foi possível. pois é, né? E assim, é uma prática que talvez na ocasião em que nós começamos no projeto não fosse ainda possível, né? Porque nós estávamos, vamos dizer assim, institucionalizados, né? E nós tínhamos um respaldo do hospital portanto, também tínhamos aí um certo respeito também pelos protocolos e tudo mais. Então, o tarô naquele momento não era possível, mas ele surgiu como alternativa à pandemia, né? Ao afastamento, ao distanciamento e à possibilidade de utilizarmos das redes sociais para continuarmos dando um auxílio às pessoas. Agora, eu queria falar sobre o tarô mitológico, né, a história do tarô mitológico na minha vida, rapidamente, se você me permite, Sim. e como é que ele funciona dentro do projeto. Você acha interessante a gente falar sobre isso? Ah, muito, muito. Então, eu Legal. vou dar só um bem-vindo aqui ao Irineu, a Gislene, a Irene. Sejam bem-vindos a essa live com a Liz. Então, Liz, Saudade, pode explicar. pessoas, pessoas lindas. Conheço, maravilhosos, amigos do coração. Então, o tarô entrou na minha vida quando eu tinha 15 anos, né? Ou seja, há muito tempo. Alguns aninhos. Né? Não é verdade. Há 32 anos já, né? Mas não era o tarô mitológico. Eu comecei com o tarô egípcio, né? Quem conhece vários tipos de tarô, vários tipos de cartomancia, vamos dizer assim, e de oracologia. E o tarô egípcio já foi o início para mim. E o tarô egípcio é um tarô extremamente complexo. Ele tem o mesmo número de arcanos que todos os tarôs, porque a base do tarô é o número de arcanos, mas ele tem duplo sentido, cada carta tem duplo sentido. Enfim, eu migrei depois do tarô egípcio para o tarô mitológico, né, que é um tarô que foi desenvolvido pela Juliette Sharman Burke, vou mostrar o livro para vocês, tá? E pela Liz Gray, Legal. tá? Está bem velhinho esse livro aqui, porque é o original de quando eu comecei, que é o tarô que se baseia na mitologia grega, né? Então ele usa dos personagens da mitologia grega para nos dar uma visão de nossa própria vida, uma visão comportamental, uma visão energética, né? É um tarô que ele tem um nível divinatório e tem um nível comportamental psicológico. Por quê? Ele se baseia no estudo dos arquétipos desenvolvido por Carl Gustav Jung, o psiquiatra psicanalista Carl Gustav Jung, que foi, inclusive, aluno, né, de Freud, né? Ele foi muito além que Freud, né? Ele se interessava muito por muitas culturas, pela diversidade de conhecimento em de vários lugares do mundo e de várias épocas diferentes. E aí ele percebeu que dentro da mitologia de várias nações e culturas diferentes, de épocas diferentes, sempre existiam alguns pontos se referindo ao ser humano que eram comuns a toda cultura e época, né? Que ele chamou de o primeiro tipo, arquétipo, ou seja, todo ser humano tem uma base que é igual às dos demais, é humana.
E a essas características, esses aspectos humanos que são comuns a toda e qualquer pessoa, ele deu o nome de arquétipos. E é com base nesses arquétipos que esse tarô foi desenvolvido, utilizando como um parâmetro mais dinâmico de entendimento e até lúdico as figuras da mitologia grega. Então, através da história dos personagens da mitologia grega, os deuses, os titãs, os heróis e heroínas, nós aprendemos mais a respeito de nós, né? Então, eu tive uma familiaridade muito grande com o tarô mitológico. Eu gostava muito do tarô egípcio, mas eu tive uma familiaridade com o tarô mitológico porque ele realmente dava a impressão de que ele estava falando de mim, né? Que é o que acaba acontecendo quando a gente faz a leitura às outras pessoas, presta consulta às pessoas. O tarô é muito pessoal, ele é muito particular, né? E ele é particular por quê? Porque ele vai descrever algo que existe em você, em mim, em todo e qualquer ser humano, em algum momento da vida, né? E aí nós introduzimos a leitura do tarô mitológico como uma forma de prestar um auxílio de orientação às pessoas no projeto Despertar, né? Uma diretiva, não uma condução e não uma adivinhação, que é importante a gente explicar, é que o tarô, ele não é necessariamente adivinhatório, né? Ele é chamado de psicológico divinatório, né? Porque ele vai prescrutar a essência das pessoas, ou seja, o divino das pessoas. E não vai fazer aí premonições, adivinhações. Ele vai simplesmente ler, colocar de forma mais esclarecida àquela pessoa aquilo que ela já tem dentro de si e que ela está vivenciando e não consegue compreender. Então, através das cartas, a gente faz uma leitura nesse sentido, buscando-se informações que já ocorreram e tentando fazer com que as pessoas consigam enxergar o resultado posterior daquilo que elas estão vivendo hoje. Isso não é premonição, isso é consequência, né? Sim. É consequência, assim como as escolhas são, né? Consequências. Então, é nisso que se baseia o tarô mitológico, através da mitologia grega e da história dos personagens da mitologia grega, nós compreendemos nosso próprio eu e compreendemos a nossa história, a nossa trajetória e os passos que nós vamos dar a seguir. É isso aí. Ai, que incrível, Liz, tá vendo, pessoal? O tarô, né, assim como o baralho, enfim, muitas coisas ficaram muito deturpadas com o tempo, né, Liz? Os Isso. antigos usavam isso como uma ferramenta para o seu autoconhecimento, e depois de um tempo ficou muito, assim, no pejorativo mesmo, das pessoas usarem apenas para adivinhar o futuro, coisa do amor. E pelo que você trouxe aqui, até o próprio Jung, né, aí que foi o psiquiatra que estudou o tarô, buscando essa forma da gente se compreender através dos arcanos, isso é muito interessante. Então, gente, fiquem ligados aqui nessa live, hein? A Alice tem muito para ensinar aí a gente. Estava até fazendo um resgate aqui, Dri, por quê? Já fazia uns 3 meses que eu não tocava no tarô, né? Por respeito ao próprio oráculo, porque eu estava vivendo um momento em que eu não poderia me concentrar no oráculo, eu tinha que me concentrar em questões de ordem extremamente prática e incompatíveis com aquela sutileza do oráculo, né? Então, eu reservei o oráculo, guardei por um tempo, mas antes de toda essa reviravolta acontecer na minha vida, né? Mudança de local de trabalho, mudança de endereço residencial e outras mudanças que estão acontecendo, eu tinha feito a minha consulta semestral, né? O tarô mitológico, ele recomenda que você faça a consulta a ele a cada 6 meses, né? Sem tentar antecipar muito as coisas, sabe? Tem gente que fica muito na ansiedade, fala, posso ler de novo daqui 2 meses? Eu falei, não,
deixa a coisa amadurecer, deixa a semente brotar, germinar, né? E depois você volta. Porque aí a sua consciência vai estar amadurecida para nova informação. E aí, em maio, eu tinha feito essa leitura, que eu faço com frequência, né? Assim, já tenho essa rotina, de há muitos anos fazer a cada 6 meses, né? E o tarô já havia me orientado sobre as mudanças que viriam acontecer, em consequência daquilo que eu estava buscando, em consequência daquilo que eu já estava almejando há muito tempo, né? E aí, quando eu reli, porque eu faço as anotações todas num caderno, né? Eu já tenho, acho que uns 4 cadernos desse, de anotações sobre o tarô. E aí, quando eu reli, aí eu falei, você já tinha sido orientada, né, de que aquilo que você estava fazendo naquela ocasião ia gerar essa consequência, essa possibilidade. Então, foi, assim, uma confirmação que eu recebi, né, e que veio a carta da justiça, né, ou seja, o momento das coisas se precipitar, né, entre outras coisas. E aí eu tomei a liberdade, antes da gente abrir a nossa live, eu tomei a liberdade de puxar 2 cartas. Uma que simboliza o projeto, despertar, e a outra que simboliza esse novo ciclo, né? Esse do 4º para o 5º ano do projeto. A carta que surgiu aqui no tarô mitológico para representar o projeto Despertar é a carta da Lua. E aí eu já explico um pouco para o público, né, como é que esses personagens são representados aqui. A carta da Lua nos traz a deusa mitológica e ancestral Hécate. Hécate é a representação do inconsciente, é a representação do nosso eu profundo, da nossa intuição. Então, ela faz a ponte, né? Hécate é uma deusa ancestral, porque ela vem muito antes dos deuses conhecidos da mitologia grega, muito antes de Zeus, ela é muito mais antiga, né? Então, conta-se que Hécate ela surgiu assim que surgiu o universo, né? E que é o mundo das coisas ocultas, que precisam vir à tona, que precisam vir à superfície. Então, a carta que eu pedi aqui para representar o projeto é a carta das coisas que estão obscuras, que estão nas profundezas da alma de cada um e que precisam vir à luz, que precisam ser conhecidas, né? É a busca pelo nosso eu interior, que é o que simboliza a lua, né? E aí, quando a gente faz o trabalho de interpretação do tarô com as pessoas no projeto, a gente conta a historinha dos deuses, né? A gente conta, algumas pessoas podem até não gostar muito, mas é um ímpeto meu quase que incontrolável, né? Porque antes de eu ler tarô, eu já gostava de mitologia, então já é uma coisa complicada de separar. Então, Hecate, ela é comparada com, faz oposição a Apolo, que é o Sol, né? Enquanto Apolo é o racional, é a luz da verdade, Hecate é o inconsciente, é a intuição, é a voz interior, né? Então, é o resgate da voz interior num mundo que se tornou extremamente racionalizado, né? No mundo em que as pessoas se tornaram extremamente lógicas, calculistas, né? E materialistas. A Hecate vem para trazer o contraponto disso tudo, né? Então, esse é o papel do projeto, desde o surgimento, é trazer o interior para fora. E aí, eu abri. Acho que eu vou deixar a carta do 5º ano para o final. O que você acha? Ah, você quem sabe, segue a intuição. Se você achar melhor, a gente fecha aí com a leitura no final, né? Acho que vai ser Você, né? bacana. Acho que vai ser Achei legal. legal. Vai ser legal. E é isso. Então, o tarô mitológico a gente trabalha dessa forma.
No projeto, né, o jogo do tarô é composto dessa proposta de tarô. Claro que se vocês forem consultar tarólogos de vários tipos de arcanos e oráculos, eles podem colocar na mesa quantas cartas eles acharem que for melhor para você, e cada um tem o seu estilo, a sua forma de trabalhar. Eu sigo a proposta da Juliette e da Liz Greene, né, de um jogo de 10 cartas. E um jogo de 10 cartas, gente, é informação pra caramba. É muita informação, né? É o jogo completo, que traz, vai em vários pontos e setores da nossa vida, né? No projeto, a gente não tem tempo para fazer jogos completos com as pessoas, então nós ofertamos um jogo básico de 3 cartas. E mesmo assim, a leitura dura mais de 1 hora, às vezes 2 horas, dependendo da situação, né? Mas é uma leitura que deixa bastante, é bem abrangente com relação ao norte que ela dá, né? Por quê? A primeira questão que é trabalhada é a situação atual da pessoa, como ela se encontra naquele momento e qual é o ponto crucial que está precisando ser trabalhado. E aí a gente chama essa posição de significadora, é a primeira carta. E a partir daquele ponto, a pessoa começa a dar atenção, a prestar atenção nesse aspecto, que de repente é aquele que ela estava querendo mesmo tratar, ou que ela estava até então ignorando e que está atrapalhando, de alguma forma, o andar da carruagem, né? Toda a questão central, toda a questão do presente, ela tem origem aonde? No passado. Gente, desculpa, o gato tá miando. Se vocês vão... Sempre que eu tô tranquilo, que atenção. Então, a questão crucial é que as nossas ações atuais não foram geradas de forma espontânea e casual. Elas começaram lá atrás. Por alguma razão a gente desenvolve algum comportamento, algum padrão, alguma crença, algum condicionamento. E aí vem o trabalho da segunda carta, que nós chamamos de influências do passado. Quais foram as influências que geraram o seu presente? O que aconteceu, o que você desenvolveu lá atrás, que trouxe até você a este agora? Porque o agora é uma possibilidade dentre outras infinitas, né? Alguma coisa lá atrás que foi desenvolvida. Então, a gente trabalha nesse sentido, algo que precisa ou ser resgatado lá atrás, porque não foi bem resolvido, ou que precisa ser libertado, pelo qual a pessoa ainda ficou apegada ou a um fato, um acontecimento, ou até mesmo a um sentimento ao qual ela ficou apegada, que gerou um comportamento que ela desenvolveu e trouxe para agora. Só que agora não faz mais sentido aquele comportamento. Ele serviu naquele momento lá atrás. E agora não faz sentido nenhum. Né? E a partir do momento que você toma conhecimento dessas informações sobre o seu eu agora e aquilo que você fez lá atrás, isso gera o quê? Uma consequência. Toda a informação que nós recebemos, eu não estou falando de ação, eu só estou falando ainda da informação. Toda a informação que nós recebemos gera impacto na nossa vida. Você pode não fazer absolutamente nada com aquela informação. Você pode simplesmente negar aquela informação. Mas a partir do momento que você tomou conhecimento da mesma, você não é a mesma pessoa. Então, a partir de então, você tem as informações obtidas pelas cartas anteriores que vão gerar o quê? Probabilidades universais. Né? A novidade gera probabilidade. Então, abre-se vários campos causais que podem resultar na carta 3, que é a influências do futuro.
A carta Influências do Passado, ela fala sobre algo que foi gerado lá atrás e que influencia o seu presente, influencia o seu presente. A carta Influências do Futuro está falando do que você está fazendo agora que vai se precipitar lá na frente. É você que está influenciando a sua própria jornada futura. Entende? Então, em função disso, nós temos essas 3 cartas, que é o que dá o respaldo para a leitura que a gente faz no projeto Despertar. Minha gata tá frente. Ai, que bacana. Ela tá... Bom, enquanto isso, Liz, algumas pessoas já deixaram comentários aqui. A Fátima, né? A Fátima falou, né? Que lindo! O novo ciclo do projeto Despertar na visão do tarô mitológico. Ela também falou o projeto Despertar é Luz, resgate da voz interior, do mundo oculto. O Irineu, o projeto é a lua refletindo a luz do sol para todos. E o Irineu colocou aqui, eu já estava procurando onde estava o gato. Aquele ouvido ali, cadê o gato? Cadê? Tava na casa da Liz, Irineu. É a gatinha dela. Se eu prendê-la, gente, me perdoe, se eu prendê-la, ela vai ficar miando mais. Entendeu? Ela vai fazer isso. Deixa ela aí pra aí, brincando. Ela tá feliz, gente. Acreditem, ela tá super feliz. ela tá super animada, me perdoem. Né? E é isso, essa é a busca, né? E as pessoas, você falou uma coisa interessante, Dri, você falou sobre o estigma, né, dos oráculos com relação à atualidade, né? Quer dizer, esse estigma está sendo quebrado já, né? Eu acho que o advento das terapias integrativas, as práticas integrativas dentro do sistema de saúde, de forma legal, de forma formal, né, oficial, já está dando abertura para outras práticas, assim, serem reconhecidas como um auxílio realmente à saúde humana, né, não só a saúde física, mas principalmente a mental, a energética, né, a emocional e outra, a espiritual, né? Nós temos médicos que lidam com pesquisas, que travam pesquisas dentro de grandes instituições, como o Hospital das Clínicas, já aconteceu, que falam sobre os aspectos espirituais de determinadas práticas. Eles não estão falando sobre a questão física, que é uma consequência. Né? A gente está falando de questões espirituais, porque há um degradê aí, né? Então, nós temos uma conexão com todos os nossos aspectos, que são o holos, né? Chamado holos, que é o inteiriço, é o total, né? Então, nós temos o aspecto espiritual, nós temos o aspecto emocional, mental, físico, energético, e tratar o ser de forma completa, a Leila falou isso, né, na live que vocês fizeram sobre mapa astral, tratar o ser de forma completa que é o holismo com o qual nós trabalhamos. Nós só temos ferramentas diversas. Né? E nesse aspecto, as práticas integrativas, elas conseguem integrar o ser humano, porque não é possível trazer plenitude ao ser humano tratando só do aspecto físico, ou só do aspecto mental, ou só... Enfim, não é possível, porque a coisa não começa no corpo, né? A coisa, ela se precipita no corpo, né? E o tarô, ele pode ter essa função através do autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei exatamente aonde atuar, em mim e no ambiente ao meu redor. Quando eu me desconheço, eu trabalho só por impulso, por reação, né? Eu estou sempre reagindo à vida, né? E aí, a consequência disso é que a maior parte das coisas que me acontecem não são necessariamente aquilo que eu planejava, que eu gostaria, que eu almejaria. É aquilo que foi oferecido porque eu não tive a capacidade de olhar para mim mesma, né? Que eu não tive a capacidade de me reorientar.
Então, a partir do momento que a gente tem o autoconhecimento, e o tarô mitológico é um desses instrumentos de autoconhecimento, eu tomo a responsabilidade da minha vida sobre mim mesma. Eu assumo essa postura. Saio do vitimismo, saio da tragédia. Não significa que a gente se torne completamente ativo ou proativo, né? Vai haver momentos que nós vamos ser reativos ainda, porque são milênios, né? Sendo reativos, de uma hora para outra que a gente vai mudar isso. Mas significa que mesmo sendo reativo, a ficha vai cair depois. Eu poderia ter feito diferente, né? Se eu tivesse me lembrado daquilo tal, cai a ficha depois, né? E mesmo quando a gente não tem o controle sobre as coisas, porque na via de regra nós não temos o controle sobre as coisas, o fato de estarmos conscientes sobre as mesmas é libertador, porque a gente compreende o porquê elas aconteceram, né? Então, quando eu pego uma carta como Hecate e a recebo, né? Eu começo a analisar em mim os aspectos de Hecate, os aspectos da Lua, né? O quanto eu sou profunda em mim mesma, o quanto eu tenho conversado comigo, o quanto eu tenho me conhecido. E paro de projetar nos outros as minhas frustrações, né? Eu paro de dizer que os outros são culpados, porque eu começo a entender que está faltando conexão comigo mesma. Sim. Então, uma carta é muito mais do que uma carta, né? E aí as pessoas falam assim, por que a historinha? Porque a história faz com que você entenda que dentro do mito existe a verdade. O mito traz a verdade. O mito é só uma forma de contar a verdade. Uma forma lúdica de contar a verdade. A verdade que existe dentro de cada um de nós, né? Sim. E o projeto, graças a Deus, me trouxe essa abordagem. Porque até então, gente, eu só lia para mim e para pessoas próximas. Verdade, gente. Eu lembro, eu iniciei o projeto em outubro de 2018. Quando foi em dezembro de 2018, eu fui até a casa da Lisandra com mais umas amigas, né? Eu não expliquei na live no início, mas eu conheci a Lisandra em um curso de filosofia. Filosofia esotérica, fui lá estudar, porque assim, depois que eu fiz o Reiki me expandiu tanto, que aí veio aquela busca por conhecimento. E aí conheci a Liz, conheci mais outras meninas, e a Lisandra fez uma leitura do tarô. Eu achei incrível, porque assim, eu venho de uma linhagem evangélica, sempre vi o tarô como algo negativo, como algo de adivinhação, que Deus não se agrada, uma coisa assim muito ruim. E eu nunca consultei nada disso. E a Liz ofereceu a leitura para todas nós, né? E aí, quando eu entrei, ela falou assim: ó, já vou falando, essa é uma leitura que eu faço só para os próximos, só para os amigos, não faço assim para ninguém estranho e tal. E eu falei: nossa, que coisa maravilhosa, ela podia expandir isso, porque eu me conheci tanto ali naquele dia, naquela leitura. No começo, como a Liz falou, é tanta informação, mas como eu já estava, né, assim, aberta, já estava ali com o reiki, então eu fui absorvendo aquilo e aquilo foi fazendo sentido. E foi mágico. E aí depois veio o convite, né? Depois da pandemia aí, né? Eu falei, ai, Liz, faz tarô no projeto. Agora você conclui, Liz. E aí ela aceitou, né, gente? Tá aí. Ela tá doida. Ó, o Irineu falou aqui que teve também o privilégio, viu, Liz, de ser atendido por você e foi sensacional. Gente, a Lisandra é ótima. Sabe por quê? Primeiro, ela ama mitologia, como ela já falou. E ela faz o tarô desde os 15 anos que ela estuda tarô. É como eu com o reiki. Se eu falo pra pessoa, o reiki é bom. Gente, eu vivo o reiki todo dia. E a Liz, tarô, é algo que já tá no DNA dela. Esse conhecimento. Então, quando ela faz a leitura para alguém, é incrível. Você sente ali aquela dedicação. Ela fala com a alma. É mágico. Experimentem. Maravilhoso. É uma delícia. É uma delícia. É uma troca, né? Porque você vê o Irineu maravilhoso, meu amigo querido. Ele primeiro me ofertou, né, a ajuda pela PNL, né, Programação
linguística. Foi um momento especial, me libertou de uma série de amarras, me ajudou pra caramba, e eu troquei com ele o tarô. A gente faz isso no projeto, né? A gente troca, é muito rico, né? A Adriana teve essa oportunidade de ler o tarô comigo, e depois ela também foi minha mestra em Reiki, né? Reiki esse que eu pratico, assim, eu tenho que fazer justiça aqui, né? A minha primeira mestra foi a Adriana Patrícia Leão Derizio, né? Que me deu o curso de Reiki, de fato, né? Os 3 níveis, e aí eu fiz a reciclagem com a Adriana, né? Então, e desde então, eu tenho realizado Reiki todos os dias da minha vida, assim, salvo um ou outro que eu não posso, que eu fico impossibilitada, mas foi minha sustentação durante todo esse período de transição que eu estou vivendo. Me deu base, me deu solidez, me deu harmonização, né? Tudo bem que no decorrer do dia eu surtava, né? Eu dava uns piripaque, aí no dia seguinte de manhã voltava e né? Retomava de novo energia para lidar com as questões no dia seguinte. Então é uma troca muito legal, né? E assim como o reiki, o tarô poderia ser dito como algo fantasioso, porque o reiki também a gente não vê. A gente não vê, a não ser as pessoas mais desenvolvidas, né, em sua percepção extrasensorial, a gente aplica e não vê. A gente pode até sentir, às vezes, as mãos estarem, o formigamento, as vibrações, né? A gente sente as vibrações, mas não é algo visível, palpável. Né? Então, poderia ser um charlatanismo na ponto de vista de muitas pessoas, mas não é reconhecido, é oficialmente reconhecido. O tarô, as pessoas perguntam, como é que você tira essa informação? Como é que você sabe dessas coisas? É exatamente isso que está acontecendo. Eu não tiro nada. O tarô é seu. Quem está tirando ele é você. É o seu eu interior tentando conversar com você, porque às vezes, na maior parte do tempo, a gente não se ouve interiormente. A gente não se ouve. E o que acontece, então, com o nosso eu interior? Ele entra em contato com um meio de comunicação para trazer a você a informação que ele não está conseguindo fornecer por outro meio. Esse meio de comunicação que ele se utiliza nessa ocasião é o tarô. O tarô recebe a informação. Gente, informação é energia, né? Se alguém tem dúvidas sobre isso, vai procurar física quântica, mecânica quântica, que vocês vão ver que informação é energia. A informação, ela se propaga no universo através de ondas, né? Aquilo que nós estamos aqui nos comunicando chegou até você através da vibração do som, mas a informação, o conteúdo do que eu estou falando já existe no universo. Eu não estou inventando nada, não estou criando nada. Eu só estou propagando, né? Então, eu estou utilizando o meu veículo físico para propagar para você algo que já existe num campo energético, que é a informação. Essa informação que corresponde a você, quando você está em consulta, ela fica à disposição do canal que a gente está utilizando, né? A partir do momento que você quer receber a informação, e a maioria quer, né? Fica doida para receber, né? Você abre o canal do seu campo energético de informação. E esse campo é acessado. A gente só faz o quê? Tudo que está no nosso inconsciente tem linguagem própria. Não é a linguagem que nós falamos. Né? A linguagem do inconsciente, ela não é lógica, ela não é linear. Ela sequer é verbal. A linguagem do inconsciente é muito particular, é a linguagem dos símbolos. Sim. E o que são os mitos? São símbolos. O que são cartas? São símbolos. Então, quando nós trazemos a informação do campo do inconsciente para o tarô, ela é decodificada da linguagem simbólica para a linguagem verbal. A linguagem verbal é o quê? É a interpretação que eu tenho daquele desenho. Isso daqui é um desenho. Isso daqui não diz nada. Se a gente parar para olhar, é uma mulher com 3 cabeças, um cachorro com 3 cabeças, a lua está sobre a cabeça dela, tem um caranguejo no pé dela, e aí? O que isso significa? Aí vem a história do mito, contando quem era o mito e o que ele representava. A partir do momento que eu entendo o mito,
eu estou decodificando a linguagem simbólica do mito para a interpretação racional, vamos dizer assim, intelectiva. Então não tem mágica, sabe? Não tem fantasia. Nós estamos simplesmente trazendo uma energia presente num determinado campo vibracional, que é o campo da informação simbólica, e trazendo para o campo da informação verbal, intelectiva. Entende? O tarô é um canal. Assim como, dando o exemplo do reiki, que é comum a mim e a Adriana, nós estamos fazendo o quê? Captando uma energia etérica, sutil, que faz parte do todo, e trazendo para a nossa realidade física material. Ou seja, a gente está transmutando aquela mesma força, de maneira que ela sirva para a gente, que ela colabore conosco, que ela nos abasteça. É isso. É o mesmo princípio. Então, essa questão de, o tarô é adivinhação, é mistificação. Não, não é. A gente só está se conectando com o campo intuitivo da sabedoria que existe, da sabedoria universal, que é o campo do conhecimento universal. É só isso. Né? A gente está tocando no registro akáshico das pessoas, abrindo a caixinha de Pandora, para que elas mesmas se revelem a si mesmas, né? Para mim, aquela informação a respeito de você, né, no caso do consulente, não tem relevância na minha vida. Mas para você é o seu próprio mundo interno. Né? Então, por isso que o tarô pode ser trabalhado, e nós o trabalhamos de forma terapêutica. Porque é como se a gente estivesse cortando caminho, sabe? Se a gente for no campo intelectivo da pessoa, nas terapias convencionais, eu não estou aqui fazendo uma crítica a nenhuma delas, porque eu já passei por elas, eu precisei delas, e pode ser que eu precise novamente, né? A psicologia, a psicanálise, a psicoterapia são abençoadas, né? Eu não estou aqui para fazer crítica, eu estou fazendo um comparativo do mecanismo de funcionamento. Existe lá uma busca, né? Então, existe todo um percurso a ser feito pela pessoa que está recebendo tratamento, está recebendo terapia, né? Que é o quê? O questionamento, né? Via de regra, o terapeuta, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele vai questionando a pessoa para que ela comece a entrar neste campo de conhecimento do seu eu interior, né? Mas isso e aquilo, para ele fazer esse percurso, ele primeiro trabalha o histórico da pessoa, a vida externa da pessoa, o convívio familiar, o seu passado, né, as suas lembranças, para depois entrar no mundo interno dela, para que ela se compreenda. O que acontece com as terapias holísticas que lidam com o comportamento, como é o caso do tarô? Ele corta esse caminho, ele segue uma linha mais reta, né? Ele não vai perguntar, ele vai oferecer, ele vai fornecer a informação. A pessoa aceita se ela quiser. E quando ela aceita, ela já está criando uma nova realidade. Quando ela não aceita, ela também está criando uma outra realidade. Aceitando ou não a informação, como nós havíamos dito no início, algo vai acontecer. Algo de novo vai surgir. Nada vai ficar como antes. Entende? Então, trabalhando no nível sutil para trazer a informação para o nível um pouco mais denso, racional, do pensamento. Nossa, que incrível! Ai, Luiz, amei! Bem-vindos, né? Tem bastante gente aqui, voluntários do projeto, pessoas lá do hospital, sejam bem-vindos. E a Liz falou alguma coisa também do SUS, né, no comecinho das práticas. E para quem não sabe, a antroposofia é uma das práticas que já faz parte aí da política desde 2006. Ela entrou com a homeopatia, fitoterapia, e a antroposofia, inclusive na Unifesp, tem uma área, né, que trabalha com a antroposofia, eu fiz estágio lá. Gente, é incrível. Eles têm um aconselhamento biográfico que trabalha com os setênios, né? A Liz deve conhecer um pouco aí sobre isso.
E eu passei, né, tinha uns psicólogos, alguns profissionais que faziam especialização e eles deram uma aula. Então também tem essa questão da mitologia, dos planetas, e tudo com aspectos mesmo para tratar o nosso inconsciente. Então, através das idades biográficas, dos setênios, você vai se conhecendo. E eu tive a oportunidade, achei maravilhoso. E torço aí para que um dia também, né, o tarô terapêutico entre no Sistema Único de Saúde. Porque quando eu pensei em colocar o tarô no hospital, nossa, foi muita crítica. Imagina, você é louca, como que você dentro de um hospital, dentro de uma universidade, dentro de uma instituição como essa, vem com coisa de adivinhação? Eu falei, olha, eu trabalho aqui todos os dias, vejo pessoas querendo tirar a própria vida, gente com ideias suicidas, gente depressiva, que, como a Liz falou, a gente está muito voltada para o externo, né? De buscar coisas e esquece de olhar para si. E o tarô, todas as pessoas dentro do hospital que estavam no processo, a Alice mesmo atendeu várias pessoas, e que fizeram tarô, virou uma chavinha dentro dela, porque ela começou a ter uma compreensão maior do seu eu, né? E então, Sim. gente, eu torço, por isso que eu divulgo mesmo, né? Eu falo que nesse plano eu vim com essa missão, encontrei o Reiki, ele está me proporcionando essa expansão de consciência e cada vez mais eu vou me conhecendo. E eu me conhecendo, passando a ter mais harmonia comigo, isso reverbera para o meio, eu consigo compreender o outro, consigo levar mais harmonia para o meu trabalho, ajudar as pessoas, né? Com essas ferramentas, assim, não é milagre, né, Liz? A Liz faz ali a leitura, é o eu dela ali conversando com ela mesma, né? A Liz é apenas o canal que faz assim, de trazer as cartas, mas a pessoa vai compreendendo tudo aquilo e ela vai se transformar. E também se ela pegar aquela informação, como a Liz falou, ah, não quero fazer, não vou seguir nada disso. Não tem problema, alguma coisa vai acontecer, né? Assim, então, gente, é maravilhoso. Se você tinha preconceito aí com tarô, baralho, pra vocês terem uma noção, gente, eu fui fazer um cursinho de tarô, eu fiz um cursinho básico, eu já fiz até a leitura para Liz, e assim, é autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Então é isso que eu estou trazendo aqui nessa live, para que a gente veja essas ferramentas não como uma coisa para adivinhar a vida, mas algo para você se conhecer. E usando aí os aspectos, né, os arquétipos dos deuses, para você reconhecer os seus aspectos também, né? Ai, gente, Sim. que lindo! Ai, lindo! Amo, É, amo esse é uma delícia. universo. Não é só o mundo do tarô, né? Toda a terapia, toda a proposta terapêutica que eu conheço, que eu passo a conhecer, e a maioria, nossa, o projeto dispõe de várias que eu não conheço, assim, que para mim é grego, né? É sempre é como se eu estivesse abrindo um portal multidimensional, sabe, do universo, e falando, existe vida além daqui, entendeu? Desse mundo que a gente está vivendo, desse dia a dia, existem outras coisas. E essas informações, que às vezes não são informações cognitivas, é importante a gente entender que há muitas das terapias que nós temos à disposição, às vezes, você passa pela terapia sem nenhuma palavra, né? É só com as sensações, é só aquilo que você sentiu, aquilo que foi lhe revelado. Cada pessoa tem um processo diferente quando passa pela terapia. É, na cura multidimensional, né, na constelação, é totalmente diferente, a informação não é verbal, é uma outra coisa, porque a sabedoria, ela não é verbal, ela não é racional, sabe? A sabedoria de todos nós, a sabedoria especial, suprema, da consciência suprema, ela é o ser, né? É o eu sou e eu sei, né? Eu sou, né? Eu sei. É, Uhum. é, é muito superior, é uma coisa assim, parece brincadeira que nem no filme, né? Só sei que eu sei, não sei, só sei que foi assim. É bem por aí, só sei que foi assim. A gente não consegue explicar, a gente só sente e sabe, né? Então vai aí, chakras, né? Eu sou, eu sei, eu sinto, né? Que é toda essa conexão de ordem superior,
né, dos nossos chakras superiores. A conexão da Dri tá falhando, eu não sei, Dri, tá aí? Tá falhando aqui em casa, né? Bom, Eu tô te ouvindo. tá, eu vou continuar, hein? Você me dá um toque quando Não, estiver pode batendo 5. continuar. Você me fala aí da questão do horário. Eu acho que agora é o momento de eu falar sobre a projeção do próximo ano do projeto, né? Ah, legal. E veio o 10 de paus. O 10 de paus, ele nos mostra um rei, tá? Eu vou aproximar aqui para vocês verem. Ele está coroado, tá? Ele está sentado, com um olhar meio desolado, né? Envolvido por 10 bastões em chamas. Ao fundo, nós temos um navio em ruínas. E aí vocês vão pensar, deu ruim, né? Nós estamos aqui, agora eu vou falar para vocês como eu falaria na leitura do tarô, né? Nós estamos aqui diante de Jason. Jason não era um deus mitológico, Jason era um herói da mitologia grega, né? Os heróis são confundidos, inclusive, com a própria realidade, porque acredita-se que muitos dos heróis das histórias gregas tenham realmente existido. Jason era um herói cujos pais foram destronados pelo próprio tio, né? E ele foi abandonado para morrer na floresta. Foi adotado pelo centauro Quiron, né? Centauro é aquele ser híbrido que é metade cavalo e metade humano, né? O Quiron é o símbolo da sabedoria, né? Da sabedoria e do curador. E ele foi criado por Quiron. Quando ele chegou aos 18 anos, ele descobriu quem ele realmente era, porque até então essa informação lhe tinha sido negada por segurança, e aí ele decide ir em busca da retomada de tudo aquilo que lhe tinha sido tirado. E aí, como todo herói grego, né, toda história que envolve um herói grego não envolve uma historinha. Ele passa por várias histórias, é uma grande aventura, né? E ele conseguiu reunir um grupo, né, dos maiores heróis e heroínas gregas, né, daquela ocasião, para formar a tripulação do seu navio que ele havia construído, que era Argos, que é esse navio que a gente está vendo destroçado na carta, no fundo da carta, né, Argos, né, ou Argó. Aos tripulantes, que eram os heróis, inclusive Hércules era um deles, né? Medeia, a feiticeira, os gêmeos, os Dioscuros, a eles foi dado o nome de argonautas, né? E aí eles partem com Jason para conquistar muitas coisas. A carta 10 de paus mostra Jason tendo conquistado, né? O que reflete essa conquista? A coroa que ele tem, o fato de ele estar usando uma túnica comprida, porque quem usava a túnica curta era quem fazia trabalhos braçais, porque a túnica comprida ia atrapalhar os trabalhos. Então, os trabalhadores braçais e os escravos usavam túnicas curtas. Aqui ele já aparece com túnica comprida. No começo da história ele tinha a túnica curta. Ele aparece com uma coroa. Ele aparece com este carneiro de ouro, que era o símbolo do poder de Zeus, o rei dos deuses. Então ele conquista tudo o que ele queria. Ele conquista de novo o trono que um dia foi de seus pais, ele conquista o velocino de ouro de Zeus, ele conquista o reino da Cólquida, que lhe pertencia. O que acontece? Ele chegou ao ponto em que ele conseguiu consolidar tudo o que ele havia planejado, mas ele teve perdas. A Argos em ruínas significa perdas. E os bastões em chamas significa que o peso da responsabilidade é muito maior do que o prazer da conquista. E aí a gente vem para a interpretação do 10 de paus, que é o momento que diz, muito foi conquistado, se chegou a um grande patamar, mas cuidado para você não ser. Aí a gente está falando do projeto. Quando a gente se reflete no projeto, vai se referir a quem coordena o projeto, né? Então você,
a Miriam, os outros colaboradores que estão aí encabeçando o projeto. Cuidado com o peso maçante das cobranças, das formalidades, né, dos compromissos, para que não se perca o sabor daquilo que já foi conquistado, não perca-se a essência, o fogo, que é representação do naipe de paus, é o elemento fogo. O fogo é o fogo da criatividade, é o fogo da alma, né? Quando a obrigação, o compromisso, a cobrança, a formalidade sobrepuja a criatividade, sobrepuja a alma, ele sufoca o objetivo. Então, é para desfrutar, toda a carta 10 é para ser desfrutada, né? É carta de conquista. Quando a gente chega num 10, é conquista naquela área. Então, absorva essa conquista, celebre essa conquista e cuidado com o que vier assumir daqui por diante. Porque se tornar uma questão extremamente solidificada ou engessada, ela perde, você vai perder, você, enquanto coordenadora, vai perder o foco do prazer, dessa plenitude que é a proposta do trabalho, né? Cuidado, por fim, eu digo, cuidado com a institucionalização. A institucionalização, ela pode ser necessária em até ponto, mas quando a gente acaba tendo que ceder as questões de ordem prática muito formais, ela faz perder esse. Destacar uma frase do livro que fala sobre isso, né? Que é dessa carta, porque eu achei muito, muito legal essa frase, muito impactante. E ó, talvez esse seja o momento de abrir mão da segurança e do concreto para que se possa despertar com um novo projeto, uma nova ideia, um novo jogo. Gente, as palavras projeto despertar estão na mesma frase. Na mesma frase. Talvez seja o momento de abrir mão da segurança e do concreto para que se possa despertar como um novo projeto, uma nova ideia, um novo jogo, né? Então, de repente, uma nova roupagem. Isso vocês têm dado aí, né? Com o novo site, website do projeto. Então, está no caminho, né? Fugir do engessamento, fugir daqueles padrões rígidos, né? Deixa fluir, porque senão a criatividade acaba, né? E fica maçante, né? Houve conquista, sim, mas cuidado com o preço que se paga para seguir além, né? Porque pode haver outros caminhos mais simples e mais leves para seguir. Tá certo? Nossa, Liz, amei. Tá me vendo agora? Eu vi que deu uma falhada mesmo. Mas assim, e essa carta é engraçado, né? O que será, né? Na minha leitura com você também saiu, assim, para a Adriana, né? E agora vem novamente aí para o projeto. E você que me acompanha desde o início do projeto, porque, como eu falei, eu estudei com a Liz, e nesse período eu ainda não tinha criado o projeto, eu já era reikiana, mas o projeto eu criei em outubro, e a Liz vem acompanhando, e a gente sempre conversa, assim, nos bastidores, né? A Liz, Dri, vai, cuida de você, não se sufoque muito, porque as pessoas sabem, né? O projeto ele cresceu muito, e são poucas pessoas ainda, né, que assumem as responsabilidades para administrar tudo. E durante muito tempo eu me via assim mesmo, dentro da instituição, aquela cobrança, aquela coisa, mas eu conseguia, né, assim, sempre levar com a leveza e ter essa liberdade, porque o projeto Despertar é isso, é essa liberdade de expressão, da gente falar de tarô, da gente falar de sistema multidimensional arcturiano. E eu acho que no dia que o projeto não tiver isso, essa liberdade de poder se expressar, vai vir outros caminhos, né? Mas não dá. Se tiver que encerrar dentro de uma instituição, a gente encerra, abre fora, enfim. Como o projeto hoje ele já está caminhando, ele já está além
hospital, né? A gente fala porque, lógico, não é o público que é atendido, ainda são os funcionários, mas se algum dia, sei lá, por alguma coisa institucional, olha, a gente não vai aceitar mais isso aqui dentro, tudo bem. O projeto ele vai continuar se expressando, levando esse conhecimento, levando esse caminho. Então, a carta, acho que ela traz essa mensagem, né? Eu aí, enquanto coordenação, né? Ficar aí conectada mesmo com a criatividade, com a leveza e deixar fluir, e deixar fluir. Eu sempre falo, eu já cheguei num momento agora da minha vida que eu já não estou preocupada com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Eu sei o que a Adriana está fazendo, eu estou tão conectada com a minha essência que eu as críticas agora já não é só crítica, é a opinião do outro. E no começo eu conversava muito com a Liz e falava, nossa, Liz, aconteceu isso, fulano de tal, a instituição tal, tá fazendo isso, bom. E aquilo me incomodava. Poxa, mas não, a gente está dentro de um universo quântico, de infinitas possibilidades, né? Então, é isso, pessoal. Eu quero te agradecer imensamente, Lisandra, por você ser esse canal, né? Ser esse instrumento aí com o tarô para nos orientar. E lembrando que está tudo dentro de nós, né? O que a Liz faz com a leitura ela é aquele instrumento, mas o resgate é você que vai fazendo. À medida que ela vai lendo uma carta, que ela vai falando, você mesmo começa aí, ó. Fala, nossa, isso faz sentido. Olha, eu não tinha visto dessa forma, olha. E aí você faz a sua transformação, né? Já chegamos aí, amiga, a 1 hora de live. Quero agradecer todas as pessoas aí que entraram. O Irineu comentou aqui. Olha que bela explicação, Liz. Adorei essa forma de ilustrar nosso trabalho. Acho que quando você estava falando, né? Que como seria aí a leitura do tarô. Bom, Liz, então eu abro aqui para você finalizar. Aí, se você quiser fazer uma meditação, enfim, o que seu coração falar. Olha, como a gente está trabalhando com a egrégora, né? Nesse exato momento que estão aqui as pessoas assistindo ao vivo e aquelas que vão assistir posteriormente, a gente cria uma egrégora. O que é egrégora? É um campo vibracional. Então, o campo vibracional, ele vai gerar uma proposta única, de forma que o que eu vou fazer aqui vai servir para todos vocês, tá? Eu vou tirar aqui uma carta para a egrégora, tá certo? Muito bem. Estou aqui. E já veio. De novo, paus. O 5 de paus. O 5 de paus nos mostra novamente Jason aqui, ó. Lembra que eu falei a túnica curta? Aqui, ele está no processo, né, de conquista, né? Ele está na batalha. Ele está justamente com Medeia, vou pôr aqui para cima. Ele está aqui com Medeia, a feiticeira, para tentar conquistar o velocino de ouro, a pele do carneiro dourado de Zeus, que está sob o poder desse dragão. Tá certo? Então, o que significa isso? Deixando aí, vou tentar ser o mais resumida possível. Significa que é o momento da gente enfrentar as nossas sombras. O dragão representa o mal que assola o mundo, mas que primeiro sai de nós mesmos. Então, para a gente enfrentar as batalhas que nos surgem na vida, a gente primeiro tem que se encarar. Então, é um convite que está sendo feito, proposto, para que você se encare, você se autoanalise, né, reflita sobre si, não de forma crítica, né, nem com medo, mas de forma realista, de forma autêntica, original. Olhe para você e se reconheça naquilo que você tem de melhor, naquilo que você tem ainda por melhorar, né? E trabalhe com essas ferramentas para poder, a partir da sua originalidade, da sua verdade, você poder seguir avante. E o que a Medeia representa? Se por um lado nós temos Jason, que é o símbolo da criatividade, que é o quê? A mente em ação, né? A criatividade é a mente colocada em ação, em movimento, em prática. As nossas ideias sendo colocadas em prática. Ao lado dele, ele tem Medeia, que é o quê? O poder da intuição. É você ouvir a sua voz interior, é você se introspectar,
resgatar aquilo que há de mais profundo e sagrado dentro de você e levar isso a sério, para te conduzir pela vida. Enfrente os seus demônios para vencer os demônios do mundo. Uma vez que você vencer os demônios, os demônios internos, os do mundo vão virar lagartixa. Entendeu? O dragão do mundo vira lagartixa. Entendeu? Porque os maiores demônios que nós guardamos estão dentro de nós, né? Aquilo que a gente enfrenta mais difícil somos nós mesmos, né? O outro é só um espelho daquilo que a gente ainda não tem bem resolvido dentro de nós. Então, o 5 de paus é a carta da luta, da conquista daquilo que é divino. O velocino de ouro é a representação do divino, daquilo que é mais valoroso, daquilo que é mais importante na vida, de acordo com a coragem que nós temos de olhar para nós mesmos e nos enxergarmos. E não é para a gente olhar para si e falar, nossa, que aspecto horroroso que eu tenho. Não, eu sou assim. Essa é a minha verdade. Eu vou ter que lidar com isso. Vou melhorando em alguns aspectos, vou aprimorando outros, mas a verdade é que eu sou essa pessoa. A minha personalidade hoje é essa, é isso com que eu tenho que trabalhar. E não se rechaçar e nem se exaltar. É só se encarar, ser verdadeiro e utilizar a sua verdade para fazer as coisas acontecerem a seu favor. Que lindo! Bom, pessoal, não precisa falar mais nada, né? Cada um aí ouça seu coração, reflita aí na mensagem e se transforme, né? E se transforme. Beijos no coração de todos. Liz, gratidão infinita. Ah, e outra coisa, né? Você comentou, né? Você está retomando aí os atendimentos, né? Pelo projeto. Estou retomando pelo projeto, estou retomando em particular também, para quem quiser, né? Deixa a mensagem aqui no Insta, se precisar. Eu sou meio tapada de Insta, gente, mas deixa a mensagem que agora eu vou ter que voltar, né? Vou ter que voltar a acessar, tá? Que aí maiores informações, se alguém tiver interesse, maiores informações para leitura de tarô, a gente passa depois o telefone, tá bom? Ah, beleza. Bom, então, pessoal, agora no aniversário do projeto, nós criamos o portal. Aqui na nossa página tá lá o link, né? Aí na bio. Você acessa o portal, lá tem todas as terapias que são oferecidas, aquelas que são abertas ao público, tem também aquelas que são destinadas apenas quem é do hospital. O tarô mitológico com a Lisandra, a gente só destina para quem é do hospital, para quem é funcionário ou voluntário do projeto. A gente não consegue atender o público em geral. Mas, se você se interessou, você pode aí contratar o serviço da Lisandra. De repente você fala, olha, assisti aquela live lá, amei, quero uma consulta. Quem sabe ela dá um descontinho aí, né? Se você assistiu a live, tá bom? Total. E você, né? Quem é do hospital? Despertar. E fala assim, olha, eu acompanhei lá no Projeto Despertar, amei, quero uma consulta. Então a Liz vai dar o preço dela depois para você. E se você for do hospital, já sabe, é só procurar a gente aí do projeto, mandar um direct e entrar lá no grupo para aguardar a sua leitura. Né? Então é isso, gente. Beijos no coração e até a próxima live. Hoje ainda tem mais live, hein? Às 19 horas. Vamos lá. Tchau, pessoal. Bom feriado aí.